Centro Espírita Pai José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, o planeta Terra, neste momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas. Eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos somos mais fortes. Boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, dia 5 de abril de 2023. Mais uma vez estamos reunidos no Templo Umbandista Pai José Cambinda, onde damos início aos trabalhos virtuais da noite com nossa prece. Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, mestre e amigo de todas as horas, agradecemos o amparo e a proteção dos espíritos amigos em mais um estudo de esclarecimento da doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus, buscando nosso aprimoramento moral e espiritual, que possamos trazer em nossos corações a doce paz e a serenidade necessária para o entendimento dos estudos que serão trazidos nesta noite. Que assim seja. Faremos agora a leitura de uma página para nossa reflexão. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o homem de bem, item 3. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que querias que fizesse com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a permissão e submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes e faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas em toda a ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raça nem crença, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade da indulgência e se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo, no dia de amanhã, que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante a Deus.
Usa da sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para esmagar com o seu orgulho. Evita tudo que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como poderia que os seus que fossem respeitados. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas todo aquele que se esforce em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Teremos na noite de hoje nosso irmão Ivan Diniz, filiado ao Centro Espírita Fonte Viva de Barra do Piraí, com o tema Não Acrediteis em Todos os Espíritos, do capítulo 21º do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 6 e 7. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. E hoje falaremos sobre o tema Não Creiais em Todos os Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E esse capítulo tem o título de Haverá falsos cristos e falsos profetas, no capítulo 21, que os irmãos possam estudar esse capítulo, que é muito interessante, principalmente, né, nesse mundo que a gente está vivendo e que a gente vê muitos falsos profetas por aí, e o capítulo vai nos mostrar como identificar esses falsos profetas que muitas das vezes ganham muito dinheiro à custa dos incautos. Nós sabemos que a nossa doutrina espírita, ela tem 5 princípios básicos. O primeiro princípio básico da doutrina é Deus. Para sermos espírita, precisamos acreditar em Deus. E esse princípio básico da doutrina não é exclusivo da nossa doutrina espírita, né? Faz parte de muitas religiões espiritualistas. E então, para ser espírita, tem que crer em Deus. O segundo princípio nos fala sobre a imortalidade da alma. Nós somos espíritos imortais, e depois dessa passagem aqui pela Terra, nós retornamos à vida verdadeira, que é a vida espiritual, de onde nós viemos, né? E depois temos comunicabilidade dos espíritos. Esse princípio, né, comunicabilidade dos espíritos, é que vai nos dar margem para desenvolver, né, esse estudo de hoje, que é sobre não creiais em todos os espíritos. Depois a doutrina coloca outro princípio básico, que é a reencarnação. Reencarnação é uma lei de Deus, como esses dois que já citamos, é uma lei de Deus que quer não queiramos, né, ela acontece, independente da nossa vontade, né? E o quinto princípio é sobre a pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, além desse nosso mundo que a gente vive, existem milhares e milhares pelo espaço afora, nesse universo infinito, que tem planeta, que tem vida. Assim como nós aqui da Terra estamos mandando foguete para ir pelo espaço afora para descobrir isso ou aquilo, ou confirmar que há essa vida, que há planeta habitado, né? Eles também enviam para cá, que a gente chama de disco voador, né? E então, esses mundos que existem por esse universo afora, tem mundos muito mais superiores do que a Terra, mundos iguais à Terra e mundos inferiores à Terra. Cada um no seu grau evolutivo, né?
Então a gente crê que esses chamados OVNIs, que certas pessoas avistam, né, eles, se são superiores, têm conhecimentos muito superior a nós. Tudo que nós homens criamos, nós criamos dentro dos nossos 5 sentidos. E esses planetas superiores têm sentido que a gente desconhece, por enquanto, né? Então, as pessoas registram a entrada dele, registram em termos de ver assim, uma coisa rápida, muitas das vezes, né? Mas os aparelhos, digamos assim, do homem aqui na Terra não registram essa entrada deles aqui, digamos, na nossa atmosfera. Mas que há mundos habitados por aí afora, a razão faz com que a gente aceite, né, esse princípio. Então, nesse tema, não criais em todos os espíritos, Kardec coloca logo de início para o nosso estudo esta advertência que está na primeira epístola de São João, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: meus bens amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado. Qual o porquê dessa advertência, né, nessa passagem? Devido à credulidade de muitos em tudo. Então, muitas pessoas às vezes acreditam naquilo que lhe é passado, sem uma análise, sem uma pesquisa, sem um estudo, né? Basta ser, digamos, algum líder, né, falar e as pessoas não questionam, abaixa a cabeça e concorda e fica quieto, né? O que não acontece, né, com a doutrina espírita, né, que fala tudo que vier através dos médios ou de homens aqui encarnados. A gente tem que estudar, a gente tem que ler, a gente tem que analisar, passar pelo crivo da razão para ver se está de acordo com as leis de Deus, se está de acordo com os ensinos do nosso Mestre Jesus. Daí todos nós, né, temos o dever de estudar a doutrina espírita, que conhecendo bem a doutrina espírita, a gente vai saber o que é bom, o que é errado, o que é falso, o que é verdadeiro, né? E outro motivo desta advertência é o seguinte, né, que a comunicação dos espíritos com a gente que está aqui na Terra não é de hoje, né? Tanto que no passado, lá no tempo de Moisés, né, a comunicação com os espíritos foi proibida pela lei de Moisés. Lei de Moisés, não lei divina, né? Então, ele proibiu as comunicações. E aí, se ele proibiu as comunicações, é porque elas aconteciam. Então, por que ele proibiu? Já devido ao mau uso que os médiuns da época, que não chamavam médiuns, mas sim de oráculos, pitonisas, né, já fazia mau uso da mediunidade. E daí a proibição. Mas como é uma lei de Deus, ele proibindo ou não, né, as comunicações continuaram acontecendo. E muitas pessoas condenam o espiritismo por isso. Os espíritos se comunicam com os espíritos e Moisés proibiu, né, que nós estamos contra a lei de Deus, quando a gente sabe que isso não é a realidade. Muitos pensam assim, guiados pelos seus líderes, né? Falando até que o espiritismo é doutrina de Satanás, de demônio, que é isso, que é aquilo, né? Mas são apenas a palavra. A doutrina, né, nos traz esclarecimento. Então a gente vê essa proibição de Moisés, mas a gente vê tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento diversas passagens
que comprova a comunicabilidade dos espíritos, como até o nosso próprio mestre maior, que é Jesus, quando ele sobe ao Monte do Tabor, leva com ele 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, né? E aí, lá no alto desse monte, Jesus se transfigura, mostra toda a sua luminosidade, que o evangelista fala, né? Que as roupas de Jesus ficaram claras como um relâmpago. E nesse momento aparece ali dialogando, conversando com Jesus, o próprio Moisés, que já tinha se comunicado milênios atrás, e também o profeta Elias, que também, praticamente milênios atrás, estava ali conversando com Jesus. E aí, se Jesus permitiu esse fenômeno, é porque a comunicação está na lei. Ali, nessa transfiguração, ocorreu então esse fenômeno de materialização desses 2 espíritos, os quais foram vistos pelos discípulos de Jesus, tanto que Pedro pergunta: mestre, você quer que eu construa um barraco, né? Um barraco para Elias, outro para Moisés e outro para ti? Tal foi a materialização, eles viram. Então, se esse fenômeno de comunicação fosse, de fato, fora da lei, Jesus não ia participar e ainda levar testemunhas, Pedro, Tiago e João, para presenciar. Então, é fenômeno natural que aqueles que não pesquisam profundamente, né, acham que os espíritas estão indo contra as leis divinas. E mais tarde também, depois dessa transfiguração, nós tivemos um personagem na história ali do Evangelho, que foi o Saulo de Tarso, que ele perseguia os cristãos defendendo a lei antiga, e certa vez Saulo estava indo à cidade de Damasco com um grupo de soldados para lá destruir um núcleo cristão. Então, no caminho, nessa estrada de Damasco, eis que o nosso Mestre Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Saulo prontamente se rendeu e perguntou: Senhor, que queres que eu faça? E aí, a luminosidade de Jesus foi a mesma que aconteceu no Monte do Tabor. E ali, nesse fenômeno, já não foi uma materialização do Cristo, porque foi só Saulo que via. Os soldados que estavam com ele não viam e acharam que ele estava delirando. E eles dialogaram, né? E diante então dessa luminosidade, Paulo fica cego. E a luz, quando é forte demais, a gente não enxerga. E aí, com essa luminosidade forte de Jesus, mostrando toda a sua iluminação, ele fica cego. Então ele segue em viagem para Damasco, e chegando em Damasco, ele só para encurtar a história, né, socorrido pelo Ananias, que era um dos líderes cristãos de lá, o qual ele tinha a intenção de matar. Mas foi esse Ananias que restituiu a visão para Saulo. E depois dessa aparição para Jesus, mudou de nome para Paulo. Paulo de Tarso. Paulo da cidade de Tarso, né?
Então a gente vê claramente duas comunicações provando para nós que nós, espíritos, quando desencarnarmos do mundo espiritual, podemos nos comunicar com aqueles que aqui ficaram, como também nós daqui podemos chamar esses espíritos nas reuniões sérias para ter um contato conosco. Então a gente sabe que esse entendimento vai entender quem tem um determinado nível evolutivo. Porque a gente sabe que aqui na Terra nós somos espíritos de graus evolutivos diferentes. Assim como numa turma de aula, ou digamos numa escola, cada série é para um nível de entendimento dos alunos, né? E vai passando para essas turmas, de acordo com a sua evolução, aquilo que estão aptos a entender. Tá? E numa mesma turma, às vezes, a gente vê na sala de aula, digo isso de experiência, né? Diversos alunos têm uma capacidade diferente do outro para entender determinadas coisas, né? Outros têm uma dificuldade de entender matemática, outros entendem com uma facilidade. Então, em termos espirituais, de espíritos encarnados aqui na Terra, uns têm a capacidade de entender disso, outros não têm a capacidade de entender. Então as coisas vão sendo nos passadas de acordo com o nosso entendimento. E cada um no seu grau evolutivo, então filia-se a essa ou aquela religião que atende às suas necessidades. Por isso que a doutrina espírita nos ensina a não violar a consciência de ninguém. Se conhecidos nossos, amigos nossos, estão em determinadas religiões, em que a gente sabe que ele está sendo explorado, mas se foi nela que ele se identificou, aceita tudo aquilo, né? Cabe a nós respeitar a posição dele, é o grau dele, né? E aí, Espiritismo, como a gente acabou de dizer, não viola a consciência, embora muitas pessoas, né, tentam, às vezes, forçar um companheiro, um amigo a passar para essa ou aquela religião, e a pessoa vai, muitas das vezes, não tem afinidade com aquilo, não gosta daquilo que ele presencia, não acha que aquilo é correto e prefere não ficar, né? E Kardec nos diz o seguinte: o Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. Há 12 espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que passaram pela terra, né? Passaram da terra para a erraticidade, ou seja, para o plano espiritual, né? E tomam nomes venerados, nomes de respeito, famosos, né? Para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Porque tem muitas pessoas, a gente sabe disso, né? Que acham que a pessoa, e que essas pessoas que já lidam até com as comunicações, tem muitos por falta de estudo, acham que a pessoa desencarnou, passou para lá, ela sabe tudo da vida espiritual, tem todos os conhecimentos e aceita cegamente, né, aquilo que os espíritos passarem para ela, né? Daí a doutrina nos recomendar passar pelo crivo da razão, experimentar, ver mesmo se está de acordo com as leis de Deus, com os ensinamentos de Jesus, aquilo que os Espíritos nos disserem, né? Por isso que lá nessa epístola de João a gente vê essa advertência: não creiais em todos os Espíritos. E essa recomendação, se está acontecendo, é porque já havia comunicações naquela época também, como no tempo de Moisés. Cabe ao nosso dever, né, analisar, estudar e não aceitar cegamente
aquilo que os espíritos vierem nos dizer, né? No livro Mediunidade e Doutrina, ditada pelo espírito Odilon Fernandes, pelo médium Carlos Bacelli, ele passa para nós uma orientação, nos dizendo: nas proximidades espirituais da Terra está assim de espíritos desocupados, aqueles que vadiam levianamente, são espíritos ainda envolvidos pelas paixões materiais, sem caráter nenhum, né? E esses espíritos infelizes do plano espiritual aproveitam da invigilância das pessoas e dos médiuns, penetrando em seus assuntos de forma leviana e irresponsável. Daí, mais uma vez, a gente vê aí a necessidade constante, né, do Evangelho, das orientações da nossa doutrina espírita. Então, isto denota falta de estudo, que faz com que muitas pessoas aceitam tudo o que os espíritos falam e faz, né? E assim, perfeitamente, ele se aproxima de médiuns e, se estão por dentro de um assunto de determinada família, faz-se passar por um espírito familiar, né? Então, o médium invigilante no estudo, o espírito, esse que quer conquistar. Eles dizem coisas: eu sou fulano, um parente qualquer daquele consulente, né? E começa a dizer uma série de coisas que as pessoas, às vezes, né, ali, achando que é um espírito sábio que está comunicando, está sendo assistido por espíritos superiores, aceitam cegamente. Quantas pessoas há que vivem recebendo comunicações de entes que se foram, ou revelação de quem foram em vidas passadas, né? E as pessoas aceitam tudo cegamente, sem análise, sem pesquisa, né? Só porque o Espírito falou. Então a gente vê, né, que isso não está correto. Nós temos, por exemplo, livros da doutrina, né, que a gente vê que foi estudado determinadas comunicações, foi pesquisado se aquilo que estava sendo informado sobre familiar, né, ou seja, familiar desencarnou, comunicando aqui com os espíritos encarnados. Então nós temos, por exemplo, um livro chamado Olá, Amigos, que são espíritos que desencarnaram, né, e vieram através de médiuns sérios, estudiosos, né, trazer a consolação para os familiares que ficaram muitas das vezes aqui em dor, né, e até pensando já em parar de viver. E eles então trazem esse consolo, né? E esse livro do Olá, Amigos é do médium Euríclides Formiga, e tem diversos espíritos que dão comunicação a respeito para consolar os que aqui ficaram, mas foi tudo primeiro pesquisado para se publicar o livro, né? E também temos livros também de comunicação de espíritos que se foram, os entes ficaram aqui em dor, em prantos, né? Que é o livro chamado Vitória, é um bom livro para se ler, Enxugando Lágrimas, né? O livro Jovens no Além, que são um livro composto, acho que de 4 jovens, né? E eles falam do seu desencarno, traz o consolo para
os familiares que aqui ficaram. São livros muito bons, né? Então, ao lado disso tudo, né, como a gente tem que passar pelo crivo da razão, a gente tem que estudar. Então, esses livros que eu acabei de citar aqui, foram tudo estudado, pesquisado, comprovado, até muitas das vezes de pequenas mensagens que eles passam, que era só de conhecimento do espírito desencarnado e de um familiar que ele está dando comunicação, coisas que eram dele, hábitos que eram deles, né? Que o médium não sabia. Tudo isso é comprovado, né? E então, ao lado disso, a gente sabe que tem espíritos embusteiros, que vão passar informações que não tem nada a ver para os familiares aqui, né? E Kardec mostra isso para nós lá no final do livro dos médiuns, né? Onde ele coloca uma série de comunicação de espíritos dizendo que é Jesus, de espíritos dizendo que é o espírito Vicente de Paulo e muitos outros. E no momento assim, a gente lendo aquelas comunicações, parece que elas estão corretas, parece que são verdadeiras. Só que aí Kardec então faz o comentário, né, mostrando os erros. Jesus não falaria isso, Jesus não faria aquilo, o Espírito tal não faria isso, mostrando para nós, né, como somos fáceis de ser até enganados, se a gente não tiver um bom conhecimento, né? E aí, então, a gente vê, nos dias de hoje, muitos médiuns que lançam livros psicografados sem antes confrontar seus escritos com os princípios da doutrina espírita, com os ensinamentos do Cristo. Eu mesmo, há muitos anos, eu estava ainda bem verde na doutrina espírita, estava naquela fase de aprendizado. Eu trabalhei por uns tempos representando um jornal lá de São Paulo, e a minha tarefa era receber, né, o dinheiro de quem assinava esse jornal, enviar lá para São Paulo, e isso todo mês eu tinha que fazer essa correspondência. E de uma certa feita, o jornal resolveu me presentear com um livro, pelos trabalhos que eu prestava, coisa que a gente sabe, não é necessário. Quem faz esse trabalho na doutrina espírita faz por amor. Mas eles me enviaram esse livro. E o título do livro? O Apóstolo Desconhecido. Nossa Senhora! Que de absurdo tinha no livro! Eu mesmo com pouco conhecimento, né? Como eu disse agora, estava ainda verde no Espiritismo, detectei os absurdos, né? Então esse apóstolo do desconhecido, ele trabalhava, diz ele, com Jesus, mas o nome dele era pouco citado, e que na edição seguinte, que ele ia lançar um outro livro, ele ia revelar quem ele era. Então a gente lendo aquele livro, ele diz, por exemplo, né, que quando Jesus, isso a gente vê de fato no Evangelho, né, no Evangelho, Jesus falando, e Jesus se retirou para orar. Tem isso no Evangelho. Aí ele fala, não, Jesus não se retirou, ia ao encontro dele para conversar com ele e dar orientações para ele. Por exemplo, se Jesus ia a uma determinada cidade no dia seguinte, né, ele pedia para esse apóstolo desconhecido ir na frente, espalhar a notícia, para que estivesse bastante gente para Jesus curar. E aí, assim, que Jesus ainda falou, chegando na cidade, você chega e conta para uma mulher, e pede segredo, que se pedir segredo, ela espalha a notícia para todo mundo. E assim ele fez,
chega de um determinado, ele se afasta dessa mulher e fica olhando de longe. Já a mulher contando para outro e como as coisas deu certo. E que Jesus, né, então iria para lá. E o próprio apóstolo desconhecido, ele mandava os casos mais difíceis de ser curado para Jesus curar. Aí, como Jesus ia no dia seguinte, ele teve que dormir na cidade. E aí, o local que ele conseguiu para dormir, diz ele, era um pulgueiro, era tanta pulga, que ele resolveu mandar ondas telepáticas para o nosso Mestre Jesus, pedindo para ele o que ele deveria fazer para acabar com aquelas pulgas. E que Jesus então disse para ele, mandou a resposta, né? Forra o chão com erva de Santa Maria. Ou seja, a mãe de Jesus, que já estava lá, né? Já tinha uma erva com o nome dela. E assim, outros absurdos a gente vê nesse livro. Então, meus irmãos, a gente tem que ver a necessidade de estudar a doutrina espírita. No caso aí, eu escrevi para o jornal, né, citando esses absurdos. E a resposta que eles me deram, que por se tratar de obra mediúnica, eles não analisaram. E a doutrina nossa não regulamenta esse tipo de coisa. Mesmo que seja espírito, a gente tem que analisar. Então, meus irmãos, vamos estudar nossa doutrina, vamos defendê-la de ataques, né, de pessoas que não têm um verdadeiro conhecimento sobre o assunto. Que Jesus nos abençoe, né, e que possamos ser um estudioso da doutrina espírita que nos traz tanta luz, tanto conhecimento para vivermos melhor aqui na Terra. Paz a todos. A seguir, Elos que Unem, momento dedicado aos espíritos desencarnados que procuram a casa de Pai José Cambinda. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. É chegado o momento da falange indiana. Essa falange, comandada por Arthur, não incorpora. Atua em sintonia com nossos pensamentos. Busquemos uma posição confortável para recebermos esses amigos que também fluidificarão as nossas águas.
hora de agradecermos a Deus, a Jesus, a Maria, nossa mãe, e os nossos amigos espirituais, por todas as bênçãos recebidas nesta noite. Senhor, agradecemos por tudo e por todas essas bênçãos disseminadas aqui nesta noite. Que nossos corações abriguem essas energias e que possamos distribuí-las a todos que de nós se aproximarem. Que sua doce paz se faça presente em todos os lares e que possamos permanecer com esse amor em Ti, exercitando e servindo em Seu nome. Que sintamos cada vez mais fortalecidos na prática do bem e do amor ao próximo. Que assim seja. Convidamos a todos para o próximo encontro, dia 12 de abril de 2023. Que possamos permanecer com essas vibrações de amor e luz. Fiquem com Deus.